Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Hoje no Ar, o programa de entrevistas do Grupo Hoje de Comunicação. Nosso convidado de hoje é Lindenberg Alves. Ele é pedagogo, sacerdote do Candomblé Angola, ativista do movimento negro, mobilizador social, artista plástico e fundador e presidente da Associação Afro-Brasileira de Cultura e Arte, a Afrontarte. Seja muito bem-vindo, Lindenberg, é um prazer te receber aqui com a gente. Um prazer é todo meu. Agradeço o convite e a gente poder falar um pouco, né? E a abertura de espaço, que é uma coisa muito difícil nos dias de hoje, para a gente conseguir estar levando a nossa voz, estar levando o que a gente acredita, o que a gente pensa. Lindenberg, queria que você falasse um pouco sobre a sua vida, a sua carreira, principalmente. Você é pedagogo. Eu queria que você contasse como você acabou escolhendo essa carreira como professor, como você se interessou por isso e como você se aventurou por esse caminho. Olha, essa parte da pedagogia, ela vem por uma dificuldade, acho que como quase tudo na vida, né? Todo o meu trabalho é voltado pela minha vivência da infância, né, até a minha fase adulta. Sou preto, pobre de periferia. A gente não tem uma educação de qualidade, a gente não tem condições de saúde, de segurança. Então, assim, a gente cresce com isso. Então, a gente não tem uma escola que vá levar um diálogo que fale um pouco sobre a nossa cultura, sobre quem nós somos. E uma curiosidade é assim, eu sou disléxico, né? Então eu tenho dislexia e isso me dificultou muito na escola. E aí, assim, por não ter um padrão de educação bom, você sofre muito com isso, porque você tem, além da discriminação racial, você ainda tem a discriminação naquela época não tinha um entendimento sobre isso, a dificuldade que você tem da escrita e do entendimento de texto escrito, né? Porque a dislexia, ela nos atinge enquanto a escrita. O disléxico, ele na parte de comunicação, na parte de ouvir, de absorver, é muito bom. Mas você tem, como a escola, né, a educação bancária, você só é inteligente se você responder aquilo que você decorou, então era muito difícil. Então eu tive muito problema, eu saí da escola algumas vezes, né? Aí eu me alfabetizei até a sexta série, da sexta série eu abandonei, aí cresci, formei família, tive 4 filhos, e num certo ponto da minha vida, quando meus filhos já estavam pela 4ª, 5ª série, eu ajudava eles com o dever da escola, aí eu comecei a pensar, falei assim, poxa, meu filho está na 5ª série. O ano que vem ele está na mesma série que eu, depois o que eu vou ensinar para ele? Aí eu voltei, né, fiz EJA, né, aí terminei meus estudos pelo EJA, fiz curso técnico de telecomunicação, e aí o conhecimento é uma coisa maravilhosa, assim, eu já não queria mais parar. E assim, eu trabalhava como porteiro num prédio, e eu pegava todos os livros que eles jogavam fora, eu guardava e colocava embaixo da mesa, e eu ia estudando. E aí, eu com aquilo fui tendo alguns livros, era de cunho da pauta que eu defendo, né? E outros eram completamente opostos e fazia a gente refletir, falar assim, caramba, como é que uma literatura fala sobre a minha cultura e a outra e esquece completamente. Então você começa a comparar um livro com o outro. E então foi um conhecimento muito produtivo. Uhum. E eu cheguei nesse prédio, por incrível que pareça, cheguei nesse prédio catando papelão, catava papelão na rua, e aí eu consegui trabalhar nesse prédio. Desse prédio eu voltei a estudar, né? E aí eu conheci uma escritora chamada Carolina Maria de Jesus, que ela justamente pegava livros, né? Era uma catadora que pegava livros e se tornou uma escritora. E aí, assim, a sua mente abre, uma mulher preta, sabe, pobre, que não teve oportunidade, se tornou uma das maiores escritoras que a gente tem, né? E embora, né, a sociedade não a reconheça, fora do Brasil ela é muito conhecida. Sim. E é muito trabalhado o seu conteúdo. E aí eu comecei a falar, pô, quero mais alguma coisa. E aí a gente tinha oficina de hip hop nas escolas, eu já tinha com 4 filhos, já ganhando pouco, já era difícil manter equipamento, as coisas e tal.
eu não queria abandonar a arte e a cultura nas escolas. Sim. E aí eu comecei a ir pro lado do lado das artes plásticas, né? E aí eu comecei a fazer oficina de artesanato em madeira, né? Oficina de máscara, oficina de boneco. E aí eu falei assim, cara, eu preciso estar aqui. Porque quando você leva um conteúdo para uma escola de periferia, cheio de criança preta, um conteúdo preto, né, que a gente levava, que é um conteúdo que se identifica, você vê o olho da criança brilhar, porque ela não tem acesso àquilo. E a gente já tem a Lei 10.439, que defende o ensino da cultura afro-indígena nas escolas e não é aplicado. E aí, assim, eu falei, preciso estar aqui. Eu estava aos finais de semana, só que eu não conseguia dar continuidade. E aí, eu tentei fazer o Enem várias vezes, eu não conseguia, justamente por conta da dislexia, eu não conseguia terminar a prova a tempo. O prazo do Enem acabava, eu estava na metade da prova ainda. Nossa. Eu não conseguia a nota. E aí eu consegui, em acordo com a faculdade, o curso de pedagogia na época era 3 anos e meio, eu ia pagar em 7. Aí eu comecei a pagar o curso da faculdade. E como eu falei, a gente sempre passa por dificuldade, eu passei por desemprego, passei por muita dificuldade, né? Mas consegui concluir, tá? Como um dos primeiros alunos da sala, fui orador da minha turma, fui o conselheiro de classe, assim, porque eu sabia que eu tinha que dar o meu melhor ali. E no dia da minha formatura eu falei pro pessoal, as pessoas acham que é difícil para uma pessoa preta, pobre, periférica, chegar à faculdade. Não é difícil, é impossível, sabe? E todo dia tinha que vencer isso impossível. Eu ia de a pé, porque eu não tinha dinheiro de Jundiapé bater Brás Cubas, até a Universidade de Brás Cubas, e várias vezes eu era enquadrado pela polícia com um caderno na mão, tinha que me explicar, porque eu estava andando ali perto, né, quando você chega numa parte mais nobre ali de Mogi, tem sempre umas viaturas ali, e eles, né, até que eu acho que se acostumaram comigo ou me esqueceram, que passava por ali. Mas tinha que trabalhar durante o dia e fazer faculdade à noite. Então, assim, é isso que eu falo, era impossível, você tinha que vencer aquele impossível para você mostrar para outros que pode ser assim. Né? E aí, na faculdade, você vê que ainda não tem esse conteúdo, né? A gente não tem, eu falo que a gente precisa construir uma afropedagogia, sabe? Um pensar das crianças que não se vê, porque, assim, se a gente falar de princesa, a maioria vai pensar princesa uma loirinha com a coroa na cabeça e tal, e a gente tem uma infinidade de princesas diferentes, tanto africana, quanto indiana, quanto japonesa, e aí isso não é trabalhado nas escolas. Exatamente. E aí a criança perde essa identificação, porque assim, como é que você vai querer ser uma coisa que já biologicamente não parece com você? Né? Então não é o seu lugar. A minha filha fez uma coisa que eu achei incrível. Ela comprou centenas de votos lá pro Mr. Caipirinha, pro meu neto. Eu falei, filha, mas é um dinheiro, né? Ela falou assim, pai, eu quero que ele experimente uma coisa que eu nunca tive. Ela nunca pôde ser Miss Caipirinha, porque era por escolha, né? Então a menina preta nunca é escolhida como Miss Caipirinha, como uma princesa, como uma rainha. Então, assim, a gente proporciona para ele o que a gente não conseguiu alcançar, né? Só que isso não tinha que ser um papel individual nosso, tinha que ser um papel da sociedade, da igualdade, né? Quando a gente fala, aí a gente fala tem a parte da igualdade, que é todo mundo ter o mesmo direito, e da equidade, você saber aonde as diferenças precisam ser encaixadas. Então, assim, a parte da igualdade ainda tem muita pendência, porque assim, somos todos iguais, mas uma pessoa branca entra no mercado, uma pessoa preta, o segurança vai atrás da pessoa preta. E isso não acontecia ontem, isso acontece hoje. Eu vivencio isso quase toda vez que você vai no mercado. Você para demais num corredor, você tem um segurança atrás de você. Aí fala, é normal o trabalho dele. É normal, mas você não vê isso acontecer com pessoas brancas. Então, se fosse normal, seria com todo mundo. Sim. E se fosse normal, esperaria ter um delito para poder ter uma ação. Exatamente. Você não pode ser parado, né? Eu já fui parado dentro de uma loja porque o policial alegou que eu estava entrando em muitas lojas. Eu falei, mas eu estou procurando um presente, eu vou fazer o quê? Eu não sou obrigado a entrar em todas as lojas e comprar, nem tenho dinheiro para isso. Então, assim, é parte desse racismo estrutural. Né? Então, assim, quando eu fui para a pedagogia, justamente é a forma, o meu ativismo, a minha religião, a minha fala, eu falo que a minha luta, eu não vou para ela, eu estou nela o tempo todo. E Lindenberg, eu queria que você falasse assim,
apesar de muitas vezes a gente... Hoje você já é um ativista, você já é consciente, você já entende isso. Mas quando foram esses momentos de virada de chave que você falou, eu preciso lutar por isso? Eu preciso... que você se compreendeu dentro desse problema que a nossa sociedade vive. Que momento na sua vida você falou assim, meu Deus, tem alguma coisa muito errada com a nossa sociedade, e que você falou assim, eu preciso lutar contra isso? Teve um momento de virada de chave, assim, que você se percebeu, você falou assim, eu preciso me tornar um combatente desse racismo? Que você percebeu, assim, um momento de virada de chave? Tem. A gente tem, porque assim, o racismo nos atropela. Só que ele tem uma certa sutileza que a gente não percebe. Sim. Eu sou filho de uma mulher preta que criou 5 filhos sozinho, né? O retrato de muitas famílias da periferia ainda até hoje, né? Uma mulher preta que cria seus filhos e, assim, a gente via muito algumas coisas que a gente até ria, porque fala assim, ela é preta de alma branca. Ela é neguinha, mas ela é gente boa. Sabe? E a minha mãe, ela sempre respondia, sabe? Ela nunca aceitava isso. A pessoa fala assim, você é branca de alma preta. Eu falo, sou preta de alma preta e pronto, sabe? Então, assim, eu tive uma pré-educação dentro de casa da minha mãe não aceitar isso. Só que, assim, é o popular, né? Neguinho aí tá roubando. Só que você já coloca a expressão na frente. Então, são coisas sutis que a gente não percebe. E aí a gente vai crescendo, vai se informando. E aí, assim, a virada de chave para mim foi quando uma certa vez a minha filha, ela gravou um vídeo ainda pro YouTube ainda, pro Orkut, nossa, né? com a amiga dela, e as duas estavam falando sobre ela. E assim, né, eu sempre acompanhei meus filhos, sempre apoiei meus filhos, e eu vi o vídeo, achei mó barato. E de repente a minha filha contou uma situação onde que ela foi hostilizada pela cor na escola e ela foi jogada dentro da lata do lixo. E eu não sabia daquilo, eu assisti aquilo, sabe? E assim, o que era uma coisa pra mim que era uma coisa divertida, ela chorando no vídeo, a gente chorando e eu não sabia isso dentro de casa. Falei, cara, o racismo entrou pela porta dentro e você não sabe. Eu falei, filha, porque pai, eu senti vergonha. Então, assim, é uma vergonha. E eu falei, cara, não dá. Sabe? Não dá pra você só combater isso dentro de casa, você tem que sair, sabe? E muitas vezes eu vejo, aonde que eu tô no trabalho, ou nos lugares que eu tô, eu tento combater isso porque assim, a gente vê, porque o racismo ele começa a atingir a criança na infância. Sim. Sabe? Na pré-escola você já vê isso. Meu neto tá no pré agora, já sofreu caso de racismo há pouco tempo, a gente teve que ir na escola intervir. Aí a professora falou assim, a gente já tá falando com as crianças. Mas falando o quê? Que tipo de linguagem, sabe? De que jeito vocês estão falando? Porque não é só falar, olha, isso é feio, não pode. É uma forma de entender que todo mundo é diferente. Uma oficina que eu faço, que a gente começa a nossa discussão, a primeira coisa que a gente usa é um espelho. Quando a criança tem um ato, né, de racismo, de preconceito, na verdade, não um ato de racismo que a criança não tem essa forma de poder, mas começa, né? A gente dá um espelho para que a criança veja que nenhuma é igual à outra. E aí que é o fato, né? A gente tem que se aceitar pelas nossas diferenças. Sim. Não por nossa semelhança, senão a gente não aceitaria ninguém. Exatamente. Só que a gente se assemelha a quem é mais parecido na cor da pele, quem é mais parecido na cor na questão financeira. Né? A gente costuma falar assim, o dono da bola, né? O dono da bola tá ali e se ele vai embora, o jogo acaba. Isso é a forma de poder. Se ele começar a perder, ele pega a bola e vai embora. Ele não entra num acordo, gente, vamos parar aqui porque, né, já deu. Se ele tá perdendo, ele vai embora. Isso é uma forma de poder, de infância. E geralmente uma criança que não tem nem dinheiro para comprar uma bola, ela fica submetida àquilo lá. Então eu escolho você, você e você. Então é isso que o racismo acontece da infância e vai acompanhando a gente até a fase adulta. Sim. A gente está numa empresa, né? Se entra uma chefe preta, sabe? Ela geralmente não é reconhecida do seu cargo. Então são coisas que essa sutileza que a gente vai deixando passar, não, isso é bobeira, isso é bobeira, isso é bobeira, né? Que vai enraizando na gente, e quando a gente toma, às vezes a gente vai ver numa situação grave, na abordagem policial,
dentro do mercado. E vários amigos meus que não sabiam sobre esse fato do mercado, e eu falo para eles, observa, sabe? Observa, passa, ou é comigo ou com uma pessoa negra, você já olha. Né? Só que como até o Will Smith falou, assim, o racismo ele não diminuiu, hoje em dia ele é filmado. Sim. Se ele não existisse, todo dia você tem um caso. Todo dia você tem. E é de gente famosa, é de gente anônima, sabe? E assim, se você tem uma pessoa. Você coloca uma algema numa pessoa preta, a pessoa às vezes nem sabe do caso, fala assim, sabia, era bandido. Se coloca uma pessoa branca, você fala assim, coitado, o que aconteceu? Ah, tem que ver direito. Sabe? Então, assim, são essas sutilezas que a gente não vai vendo que preencheu, né? E eu falo que o Brasil é um dos poucos países que o racismo deu muito certo. E é difícil a gente virar essa chave, é difícil a gente entender isso. A gente vai entender, eu acho que, como vários amigos meus e amigas minhas, acontece quando atinge nossos filhos. Porque a gente pegou e a gente ainda deixou isso passar. Porque começa com os amigos de infância, começa na escola, então você acostuma. E eu até perguntei isso porque você falou uma coisa que eu achei muito interessante, que falou assim, por essa falta, às vezes, da cultura afro, às vezes sendo uma educação afro-brasileira, sendo uma afro-educação, que você utilizou, na verdade, o termo, para as crianças, elas muitas vezes não percebem, elas demoram a perceber que elas estão nesse ambiente racista. Sim. Elas demoram a perceber dessas relações. A educação, na sua opinião, é uma ferramenta na criação dessa consciência, tanto social quanto cultural, tanto na mente das crianças quanto dos adolescentes jovens e até mesmo dos adultos? Sim. O problema, assim, eu acho que o maior problema que a gente tem da educação hoje, né, é que a educação virou um campo político e a educação é um campo social. Né? A gente costuma falar assim, a criança não vai na escola para ter educação. A criança vai na escola para ser educada. Né? A educação você traz de casa. Eu, desde pequeno, e é uma coisa que refletiu na minha infância, na escola, no meu local de trabalho, na minha religião. Eu sempre respeitei o mais velho. Se chegar uma senhora aqui de 90 anos, mesmo que ela esteja errada, não é que eu não vou deixar ela falar o que ela quer, mas eu vou respeitá-la pela idade dela. Uhum. Né? Isso, várias culturas que dão certo, elas aprendem. Educação de casa é uma coisa, né? Você respeitar o mais velho, você respeitar outra pessoa que você não conhece, você dar espaço às pessoas, é uma forma de educação. A educação da escola tem que ser uma educação uma educação social. Né? Tinha um modelo que estava sendo tentado aqui no Brasil algum tempo atrás, de escola domiciliar, né? O ensino domiciliar, a criança estudava, ela ia fazer uma prova, só que a escola é para socializar. Sim. O espaço escolar é justamente para você misturar essa cultura e aprender a socializar com outras pessoas, que a gente não vive numa bolha, a gente vive no meio da sociedade. E a escola, infelizmente, não é nem culpa dos professores, e sim do modelo de escola que a gente tem, né? O Paulo Freire fala que a gente tem um modelo bancário, né? Todo mundo já começa o erro da escola, que todo mundo senta um atrás do outro, um olhando para a nuca do outro, o professor está lá na frente, ele fala o que tem que ser, que a criança tem que entender, e a criança é obrigada, né? Se ela não souber, ela é burra, ela reprova de ano e tal, e ninguém tenta entender de que forma ela entende aquilo. De que forma ela absorve aquilo, né? Então, assim, às vezes o que serve para um não serve para outro. E é justamente isso. Aí quando você coloca um modelo de cultura, vamos lá, você coloca eu tive um caso com uma professora que a gente acabou discutindo, porque ela pegou e deu um desenho para todas as crianças e mandou pintar. O desenho era do Pequeno Príncipe. Né? Aí as crianças pintou. Ela passava na mesa e falava assim: onde já você viu Pequeno Príncipe de cabelo preto? O cabelo dele é loiro. Você não viu a história? Você não viu a história? Mas para a criança, o reflexo dela era aquilo. Exatamente. Então, assim, a realidade dela, qual que é o Pequeno Príncipe dela? É verde, é azul, é roxo, sabe? E aí eu conversei sobre isso e ela, não, mas o Pequeno Príncipe, assim, o autor escreveu daquela forma. Se o autor fosse de outra cultura, talvez seria visto de outra maneira. E a criança trouxe para a realidade dela. Aí que ela conseguiu entender. Falou, foi verdade. Você só não queria que cada um fizesse de alguma maneira. A senhora teria que ter dado um passo a passo. Ou já um desenho pintado. Então a criança, ela se adapta à realidade dela. Então, como numa escola que não tem condição, né, você acompanha isso dentro das salas de aula o tempo todo. O professor não tem material para trabalhar.
O professor é obrigado a bater meta. Hoje em dia tem até material que vem pronto para o professor aplicar. Né? Então ele não tem essa liberdade de poder aplicar. A gente não tem salas de convivência como em alguns outros países. Eu acho que a sala de aula, ela tinha que ser temática, sabe? Você tem um espaço onde que você pudesse fazer... o ensino de arte, ele é completamente banalizado na escola. Sim. A arte, você faz bolinha, quadradinho, pinta e acabou. E a arte, os maiores pensadores do mundo, eles se escoraram na arte para poder abstrair, para expandir a mente. É isso que a arte faz. A arte cria, eu falo que a arte é para... Quando eu vou fazer as oficinas de arte, eu falo assim, ó, aqui a gente não está querendo que ninguém vá para uma galeria de arte ou que faça uma bela escultura. A gente está querendo só extravasar aquilo. Então, quando eu faço oficina de máscaras africanas com as crianças, a liberdade é delas, a expressão é delas de fazer como faz. Né? Eu mostro as minhas, né? Essa é a minha expressão, essa é a expressão do tal culto. As crianças que se identificam façam igual porque se eu tenho eu faço oficina de máscara africana com criança, aí eu tenho criança oriental, tenho criança alemã, tenho criança ruiva, eu falo assim, todo mundo vai ter que fazer máscara preta. Não. Aí a criança vai lá e fala, eu instruo ela a fazer a expressão dela. Tanto é que eu uso esses emojis que a gente tem no que eu falo, eu mostro para eles e falo assim, ó, tá vendo? É pra gente expressar o que a gente está sentindo. E aí, através daquilo, você tem uma terapia com as crianças, a criança faz uma máscara triste. Por quê? Ah, porque minha mãe tá assim, porque meu pai tá assim, porque eu tô com um problema assim. Você começa a entrar no mundo da criança. Exatamente. E aí a educação, que tem que ser de dentro para fora, que é isso que eu acho que muitas vezes não acontece na escola, ela acontece de fora para dentro. Uhum. Então, se você não fizer um Pequeno Príncipe Louro, tá errado. Porque no livro tá assim. Só que o autor ele usou a referência dele. Exatamente. Quando você lê um livro sem figura, você cria o seu personagem. Exatamente. Eu tinha pensado nisso. O Pequeno Príncipe é um livro ainda que tem algumas imagens, tem algumas representações. Mas se fosse só um livro escrito, né? O reflexo é nosso, né? E daí eu queria... Foi a partir disso, assim, Lindenberg, que você fundou a Afrontarte. Como surgiu a ideia de criar a associação? Olha, a Afrontarte, ela surgiu a partir de um sonho de um cara que eu conheci por livro, né? E me encantei com a vivência, com a história dele, que é Nelson Mandela. A Afrontarte, ela nasce no dia da morte de Nelson Mandela. Eu estava de frente à televisão acompanhando toda a cerimônia, né? E refletindo sobre a luta dele, né? Porque um cara, mesmo que preso durante tanto tempo que ele ficou, ele não parou, sabe? Nem as grades, nem o exílio, nem tudo que fizeram contra ele, não conseguiu parar. Eu falei, cara, o racismo não conseguiu derrubar esse cara, sabe? E ele não precisou estar longe, ele não precisou viajar pelo mundo inteiro. Ele só precisou se negar a aceitar o racismo. E aí eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa, juntar tudo isso que eu já tenho. Já tinha a vivência do hip hop, já tinha a vivência de oficina, já tinha alguma coisa assim, tava muito espalhado. Tava muita ponta solta e não tinha nada. Assim, eu tô sem direcionamento. E eu precisava entender. E uma frase do Nelson Mandela, ele fala assim, que ninguém nasce odiando, a gente aprende a odiar. E se a gente aprende a odiar, a gente pode aprender a amar. Aí eu falei, cara, mas se a gente aprende, a gente precisa de um direcionamento. E aí eu falei, cara, eu preciso montar alguma coisa que seja assim. A Afrontarte ficou algum tempo no papel, eu escrevi tudo, porque eu fui para alguns outros movimentos negros querendo buscar solução, porque eu falei assim, quando eu vi alguns movimentos pretos já montados, eu falei assim, cara, o que eu estou procurando é isso. Só que você não tinha você tinha o nome desses movimentos, você tinha as pessoas, mas você não tinha o trabalho. E aí, quando eu vi que eu não tinha liberdade para trabalhar, eu falei assim, não, eu quero... Né? E aí, o nome da Afrontarte é afrontar por meio da arte. É justamente não aceitar o comum, não aceitar o que é dado pronto, enlatado. É você afrontar aquilo. E é o que a arte faz. Né? Quando o cara escreve uma música, ele desafia tudo, né? Então, ele vai lá e ele põe a ideia dele no papel, do papel ele leva para o instrumento e ele põe para fora. Ele está no julgamento das pessoas, se gostou, não gostou, né? É o pensamento dele. Sim. E aí ele consegue conquistar por meio do som, por meio de tudo. A pintura, a escultura é da mesma forma. Eu falo que assim, se a pessoa pegar um galho de árvore com 4 ramos
com 5 ramos e desenhar um cavalo, eu falei, isso não é arte. Agora os caras pegar cinco pedaços de madeira, sabe? E construir uma coisa que ninguém viu, eu falei, isso é arte, porque ele transformou. Pegar o óbvio, a arte não é isso, a arte é afrontar. E a gente precisa, né, a parte da afronta e a parte do afro, é justamente isso. A gente não pode mais tolerar o racismo, a gente não pode mais viver de migalha. A gente tem que ter conteúdo para que a gente possa retribuir isso. Então, assim, cabe a Afrontarte, ela é uma ação social, política e cultural. Né? Políticas públicas, porque toda vez que hoje em dia contaminaram tanta palavra política, Sim. que quando você fala política, a pessoa pensa que é política partidária, é política pública. Uhum. É você ir em um lugar, por que você não tem direito? Né? Embora eu fale assim, as leis, elas estão aí, você pegar todas as leis, elas são perfeitas. O problema é a execução. Sim. Então, assim, o privilégio, a questão de classe, a questão racial, ela muda tudo. Então, a Afrontarte tem que vir para justamente, muitas vezes, abrir o olho, mostrar algumas ações, lutar por direitos. Às vezes é só falar assim, amigo, sabe? Você tá completamente equivocado no que você está falando. Porque, assim, o que a gente vê, infelizmente, a gente vê pessoas que não entendem o seu próprio trabalho. Quando eu montei a Afrontarte, e anos depois eu vi o Emicida, ele foi até o Teatro Municipal e simplesmente ele gravou ali o álbum dele ali dentro do Teatro Municipal. Aí as pessoas falam assim, mas é só um cantor gravando dentro do Teatro Municipal. Quem conhece a história sabe que o Movimento Negro Unificado, né, o MNU, ele foi criado nas escadarias do Teatro Municipal. Porque os negros não eram permitidos entrar dentro do Teatro Municipal. E aí a afronta dele foi o quê? Ele entrou para dentro e fez um show espetacular, trouxe os fundadores do MNU para dentro do Teatro Municipal e falou assim, antes a gente não tinha direito, agora a gente tem. Sabe? Ele abriu uma porta que foi fechada durante muito tempo. Sim. Só que na questão velada, né? Não canta porque não quer. Sim. Porque, assim, tem uma diferença. Um cantor de rap, né? Querer acessar o Teatro Municipal, ele não consegue. Sim. Agora, se pega um cantor de um outro nível, né? Às vezes não só de ópera, o cara fala assim, você quer cantar? Peraí. Ô prefeito, ô governador, sabe? Porque tem um fácil acesso, né? Então, assim, o homem é fruto do seu meio. Qual é o meio que a gente tem para poder recorrer? Só que a gente é o voto, a gente é o dinheiro, a gente é a mão de obra, né? E aí a gente não é o direito. Então a Afrontarte, ela tenta mostrar isso. A Afrontarte, já me acusaram de ser assistencialista, porque durante a pandemia a gente distribuiu quase 2.000 cestas básicas. Aí falou, você dá 2.000 cestas básicas, a pessoa, em vez de trabalhar, ela volta para querer mais. Eu falei, só que quando ela vem pegar a cesta básica, a gente tem uma conversa. E assim, poucas pessoas sabem que algumas pessoas recebem e quando ela ganha o primeiro salário, ela vem com uma cesta básica e fala assim, eu já não preciso mais. Aí o pessoal fala, como é que você sabe isso? Eu falo assim, porque eu já catei papelão, sabe? Eu já fui uma pessoa que tinha um monte de porta fechada por não ter... Quando eu fazia oficina dentro das escolas, eu falo assim, você não pode ficar porque você não tem formação. Tá bom. Hoje eu não cato mais papelão, não tenho uma vida abastada, mas sobrevivo, né? Com meus 2, 3 trabalhos que eu faço. Sou professor, não exerço, porque eu já fui em várias entrevistas, o pessoal fala assim, você já deu aula? Eu falei, eu já dei aula para alunos de primeira série, para alunos de quarta série, para professores, para diretores e para membros da prefeitura e do governo. Tem como provar isso? Não. Porque eu não entendia sobre isso. Eu queria levar, a minha vontade de levar o meu trabalho era tão grande que a pessoa fala assim, a gente até hoje fala isso. 13 de maio e 20 de novembro. A gente precisa falar sobre a questão racial, porque só acontece isso no Brasil. Sim. Só nessas datas. A gente precisa falar sobre a questão racial. Tem como você vir aqui fazer uma palestra? Tem. Obrigado. Você vai embora. Então não tem papel, não tem diploma, não tem nada sobre isso. Aí as pessoas falam assim, você não é qualificado. Pelo mesmo fato que me reprovavam na escola. Porque eu não tenho o papel.
Entendeu? Muda a situação, mas o problema continua mesmo, né? E daí eu queria, Lindenberg, que você falasse quais são algumas das atividades que a Frontarte hoje oferece para a população? Olha, primeira coisa que a Frontarte oferece para a população é o conteúdo, né, afrocentrado, sabe? Eu acho que o nosso trabalho está sempre na conscientização, né? No espaço da Frontarte é um espaço, eu falo que é um espaço multiplicador. Então, assim, a Frontarte ela é aberta para a gente tem ações do movimento LGBT, tem ações de capoeira, tem ações agora nesse exato momento do mês de julho a gente está tendo uma oficina de percussão, né, com o senegalês, o Saliou Seck, né, que ele é um griot, que eu acho maravilhoso, assim. Nós temos até uma fala de uma época atrás que a gente formou os griots mogianos, mas agora a gente tem um griot africano, né, uma pessoa que já tem esse título trazido da África, que está com oficina de percussão, e a primeira vez que a gente consegue fazer uma oficina de percussão com ajuda de custo. Legal. Porque o que a gente fala, assim, a gente tem às vezes atividade aqui no centro da cidade. E como é que fica o pessoal de periferia? E não é só a questão do transporte, é a questão da alimentação. Ou só a questão da pessoa poder deixar de fazer um bico num sábado ou num domingo, porque aquele dia dela foi pago para ela poder ter um acesso à arte e cultura. Então ele traz essa cultura do Senegal para que as pessoas possam aprender. E a gente com isso vai se montar um espetáculo, né, uma apresentação, para a gente poder levar o resultado dessa oficina para outros lugares. Legal. Então, assim, é a oportunidade não só que a gente teve, né, eu acompanho, eu assisto, né, e aprendo com o Saliou, né, e com a Carol um pouco sobre a cultura do Senegal, e a gente revisita uma ancestralidade nossa, que é incrível você estar falando com as pessoas sobre a cultura afro e você se sentir revisitado por uma parte do que era a sua descendência. E eu acho que é isso que quando eu vou numa escola levar alguma coisa para alguma criança, que eu acho que ela visita. E a Frontarte, ela luta por direito. E assim, e que poucas pessoas não entendem, assim, a Frontarte atende, né, pessoas brancas, negras, são pessoas periféricas. A periferia não é um lugar só de pessoas negras, é de maioria negra. Só que um rapaz que eu fui convidar para a oficina, ele falou assim, mas eu não sou negro. Eu falei, você não é retinto. Mas o nariz, o cabelo, todos os traços dele são negros, só aquele de pele clara. Então a mãe é negra e o pai é branco. Aí dá essa mistura. Uhum. No Brasil, no Brasil a gente se identifica por fenótipo, né? Então a aparência da pele se lê uma pessoa branca de pele clara. Quando ela tem pele clara, a pele dela é clara, ela é branca. Nos Estados Unidos, não. Então, assim, a gente tem que aprender que a nossa descendência vale. Uhum. Que o orgulho que a pessoa fala, eu sou filho de italiano, eu sou filho de francês, eu sou filho de alemão. Ela não tem o mesmo, assim, minha mãe é preta, né? Mas meu pai é branco, sabe? Justificar. Então, assim, a gente tem esse trabalho que a gente traz na Frontarte, desse reconhecimento. Mas eu falo que o primeiro combate ao racismo é a alimentação, é o direito, sabe? A gente luta por políticas públicas, a gente é um espaço religioso, a gente é um espaço social e cultural. Uhum. Mas, assim, eu falo que a Frontarte não tem essa ganância de querer ser o centro de tudo. Então, alguns projetos que a gente faz, e é um trabalho que se faz lá dentro, dá espaço para que reuniões de grupos, né, possam acontecer, para que, às vezes, é o primeiro passo para você criar um outro movimento. Uhum. Lá também é o núcleo do Movimento Negro Unificado, né? Eu sou coordenador do MNU de Mogi, né? E a gente tem um trabalho muito forte em várias cidades e todos os coordenadores lideram algum tipo de trabalho, né? Apartidário, né? Então a gente não tem essa visão de política, né? Política partidária dentro do espaço da Frontarte. Mas a gente leva a discussão lá. Inclusive agora a gente está, o próximo passo, acho que a próxima atividade da Frontarte é trazer alguns
pré-candidatos, que a gente convida todos, né? Tanto de prefeito quanto a vereador, para justamente a gente saber onde a gente cabe nessa pauta. Como eles que vão coordenar a cidade daqui a 4 anos, como eles pensam nessa pauta, né? E o que eles vão levar em relação a isso. Falar que vai levar asfalto, falar que vai levar a escola, não quer dizer nada. É o mínimo, né? O cara fala, é a mesma coisa, eu falo assim, vou respirar. Fala, parabéns, você ganhou um salário para respirar. Então, a gente quer saber o que eles entendem sobre isso. A gente tem em Mogi, a gente tem uma cultura japonesa muito forte, e eu admiro muito a cultura japonesa, que eu penso assim, se a África não tivesse sido invadida e saqueada, o tanto que foi saqueada, o nosso estilo de cultura não seria igual, mas seria semelhante, porque ao respeito ao mais velho, ao cuidado com a criança, a educação por meio de exemplo, não por meio de coisas decoradas. Então tem muita coisa que é semelhante, só que infelizmente a África foi saqueada. A gente vê essa defesa dentro da cultura oriental em Mogi, né, em outras cidades que ela atua. Então a gente precisa fazer, eu falo que assim, a gente não está contra outras culturas ou contra outras pessoas, a gente está resgatando o que é nosso. Exatamente. Né? Tá buscando uma assistência como delas também, né? São contempladas, a nossa também precisa ser contemplada. Sim, a gente, quando eu fui presidente do Conselho de Igualdade Racial, eu procurei outras culturas justamente para isso, assim, porque eu entendia como conselheiro do Conselho de Igualdade Racial, por mais que a gente sabe que a cultura afro ela é mais atingida quando você fala em falta de assistência, a gente tem as outras culturas. Então, assim, a gente tem o Akimaksuri, é maravilhoso, sabe? E eu acho que tem que ter. A gente tem a Festa do Divino, é maravilhoso, sabe? E eu acho a expressão artística sensacional. E você acha hoje que Mogi das Cruzes é uma cidade que possui políticas públicas voltadas à população negra e para a população periférica da cidade, ou não? Ainda não. É assim, ainda há um pensamento muito restrito, né? A gente tem equipamentos públicos que foram construídos na cidade, né? Eu falo sempre, eu entrei no auditório do Sempre, né? E é lindo, só que ele é restrito para a comunidade usar em período de aula. E eu fiz parte de vários processos onde a comunidade tomava conta da escola nos finais de semana. E aí a escola se sente dona daquilo. Se houvesse um trabalho de política para dar oportunidade para que essas manifestações culturais, a capoeira, o hip hop, né, a própria dança de salão, que eu já vi, apresentações, né, você não precisaria deslocar as pessoas e oferecer cultura no bairro. Você tem uma praça que não tem nada, se chove não pode ter uma atividade. A cultura, o tipo de atividade é andar de bicicleta. A juventude tenta ali fazer as próprias expressões, né? E aí vai conhecer o quê? Vai conhecer a transgressão. Porque se eu não posso, se não é meu, né? Se aquilo é proibido para mim, eu vou usar de alguma forma. E aí, isso está abandonado no final de semana, eles vão lá e entram e invadem. E a associação, claro, você já citou isso, que a associação busca lutar por mais políticas públicas. Mas como a associação também pretende se expandir nos próximos anos? Olha, a Frontarte, eu sou fundador e presidente, né? Mas eu não sou o dono da Frontarte. Eu falo porque eu não sou dono dessa luta. Então, assim, a nossa ideia é se fortalecer junto, que a gente se fortalece com o MNU, que é em todo São Paulo. E, como eu falei, a gente é um projeto piloto. Pode não ter o nome de Afrontarte, como já tem alguns outros projetos que, graças a Deus, eles vão por aí. A pessoa quer ter um próprio nome, ela é livre para fazer isso. Mas a ideia está ali. Né? Então, a Afrontarte, ela é uma ideia de liberdade, né? Liberdade social, liberdade cultural, liberdade de expressão. E uma coisa tão livre que, assim, eu, aplicado no movimento negro, e eu tenho a Giane, que é a minha filha de santo, que é ligada às causas LGBT. E do nada, assim, a gente começou a pensar junto, e a questão LGBT passou a fazer parte da Frontarte. E aí o núcleo, dirigido por ela, existiu.
E eu falo, toda vez que a gente tem uma atividade, eu, assim, eu fui abraçado pela comunidade, por elas me dar essa oportunidade, porque assim, eu estava num foco voltado para a questão afro, mas aí depois eu comecei a olhar e falar assim, uma mulher trans, periférica, preta, ela está no topo do racismo, ela é a primeira a ser executada, assim. E aí eu falei, cara, mas por que eu não tinha observado isso? E é abrindo, né? E é dando liberdade para as pessoas para que esse espaço aconteça, que a gente consegue crescer. Sim. E falando sobre liberdade, Lindenberg, você também foi o criador do prêmio Paz e Liberdade. Sim. Eu queria que você contasse um pouco como surgiu a ideia de criar essa premiação e como você tem visto, inclusive, os impactos que um reconhecimento como esse tem dado ali, principalmente na sociedade mogiana. Então, a gente teve... esse prêmio é uma criação minha e do Danilo Babazinho, né? A gente sentou para conversar. Na verdade, a gente já fez parte de um outro movimento religioso, né? Acabou que esse movimento não deu muito certo por uma questão de ego né, de algumas pessoas. E a gente acabou indo cada um para um lado. E a gente estava fazendo nossos trabalhos separados. E aí a gente começou a conversar sobre alguma ação. Porque, assim, a ideia do Prêmio Paz e Liberdade é homenagear as matrizes africanas, né? E quando a gente fala de matriz africana, a gente fala de candomblé, umbanda, mas a gente fala da capoeira, a gente fala do jongo, a gente fala de outros, sabe? Uhum. Tanto é que o Prêmio Paz e Liberdade, em todas as suas edições, já homenageou padres, pastores. A ideia é homenagear outros líderes religiosos que fazem, que usam a religião da forma correta, para combater a injustiça, né? Então a nossa luta não é para invadir o espaço dos outros, sim para que a gente possa se dar as mãos. E aí a gente pensou nisso e a ideia de ser um prêmio na Câmara Municipal, porque é um espaço de poder que a gente também não ocupa. Então aí a gente, trabalhando nessa ideia, a gente pegou e conseguiu aí o apoio de uma vereadora aí de Mogi, que levou, né, que a gente, outra coisa que a Casa do Povo não é a Casa do Povo, né, a gente não pode levar uma ideia lá, a gente tem que ter um intermédio, né, então essa pessoa pega tanto é que sai no nome da vereadora, não sai no nome de quem criou, e essa é a primeira vez que um projeto que eu participo, a gente fez questão que nossos nomes estivessem lá, porque também tem outras coisas que a gente faz, que a gente leva, e aí o vereador pega, coloca o nome dele, passa adiante, e isso não é conhecido pelas pessoas. Mas, assim, a gente tem uma satisfação muito grande da gente entender, que as pessoas estão entendendo o que é o Prêmio Paz e Liberdade. Então, assim, essa é uma cultura de paz, é uma cultura de liberdade, é uma cultura de você poder se expressar da forma que você, sabe, que Deus nos reconhece, né? Cada um tem sua forma de ver Deus e também tem de uma forma... Porque eu ainda penso até em homenagear uma pessoa que se eu conhecer uma pessoa de luta, que ela seja ateu, ela vai ser homenageada, sabe? Porque a ideia é assim, muitas vezes um ateu ele não acredita na presença de Deus e age mais religiosamente do que uma pessoa que está dentro da religião. Com os dogmas ali, com aquele, né, com todo aquele bloco que traz de julgamento. E muitas vezes a pessoa está tão livre disso que ela consegue ultrapassar. Mas a gente, assim, o prêmio não é engessado em tipos de pessoas, e sim em quem luta pela paz e pela liberdade. E falando sobre religião, você é sacerdote do candomblé. Quando a gente fala dessa forma, nem sempre a gente está acostumado a dizer sacerdote do candomblé, né? Igual você citou seu filho de santo. Posso dizer que você é pai de santo, sim, certo? Então, como você sempre foi da religião, você sempre foi do candomblé, como foi seu reconhecimento, como você se envolveu a ponto de se tornar também um sacerdote dentro da religião? Como foi seu primeiro contato com o candomblé? Olha, eu acho que eu já era para mim ser sacerdote, né? Por um tempo eu entrei no seminário, eu ia me tornar padre, né? Na minha juventude. Eu fui coordenador de grupo de jovens, eu fui bem religioso, assim, sempre. Aí, só que o que tocava em mim, o tambor sempre tocou em mim. Seja no samba, E aí eu levava isso pra igreja e assim, as pessoas falavam assim, né, e demoniza, fala que isso, né, é o diabo. E assim, por um tempo você fica fugindo. E aí eu conheci a Umbanda, né, eu fui de Umbanda durante um bom tempo.
E ainda assim, ainda tinha aquele negócio que vem do racismo estrutural na cabeça. E a figura do Exu como o diabo. Aí fala, pô, mas eu gosto da religião, mas tem lá o diabo. Aí você entra, se aprofunda, você consegue entender que, né, Exu não é o diabo. Nunca foi e nunca será. Porque o diabo não é uma invenção das matrizes africanas. Ele é uma invenção cristã para justamente aplicar o racismo dentro da nossa religião. E aí, quando eu fui desconstruindo isso, eu fui procurando conhecer, né? Hoje eu sou um Tata Riaenquice, né? Que aí a palavra Tata quer dizer pai. Assim como a palavra babá quer dizer pai, né? Então, assim, a gente tem essas babalorixá, na verdade. E aí eu conheci o candomblé. Quando eu conheci o candomblé Angola, que fala muito sobre muita coisa que a gente tem, a cultura banto, ela está presente no nosso dia a dia. O samba. Samba é uma divindade banto. Olha, sabia. E bexiga, moleque, bunda, cochicho, são palavras de cultura banto. Caramba. O povo banto foi aquele primeiro povo trazido, né, da África para o Brasil. E trabalhando nas lavouras e tal. A cultura é uma cultura oral, então você não tem muita coisa escrita e tal. Então, assim, e aí é o que me pega, porque assim, muita coisa que a minha mãe cantava, a minha mãe falava, né? A minha avó falava. Então, assim, a gente é muito parecido com a cultura que eu tenho religiosa. Só que a África, ela não é um país, ela é um continente. Exatamente. Então, assim, o candomblé ele se divide em candomblé Angola, Queto, Jeje, Fon, Nagu, com linguagens e costumes diferentes. Inclusive, me permita perguntar, Lindenberg, você citou, por exemplo, que você começou na Umbanda e depois você foi para o Candomblé. Muitas pessoas não sabem, mas são duas, de certa forma, religiões distintas, manifestações religiosas distintas. Quais são as principais diferenças? Eu falo que a Umbanda, ela cultua o ancestral, né? Ela, por mais que ela é um misto de religiões que foram se fundando, né? E aí ela começa a surgir, para quem estuda e entende um pouco mais, para mim ela começa a surgir desde o tempo do Quilombo, onde no Quilombo você não tinha só a figura do negro ali, você tinha o indígena, você tinha pessoas brancas que estavam sendo perseguidos pela luta antirracista, né, que naquela época se pagava com a morte. Então, assim, tinha cultos, e os quilombos, eles misturavam os cultos ali, só que não tinha um nome, né? A gente tem no Brasil um cara que ele intitulou de Umbanda, né, que é cultuada hoje, que é o Zélio de Moraes, né? Ele intitulou esse nome. Mas é um culto afro-brasileiro que cultua o ancestral indígena, o ancestral negro e outros, né? O caboclo e por aí vai. O candomblé de Angola reconhece esses ancestrais. Então a gente tem culto de caboclo dentro do candomblé Angola, né? A gente tem culto de Exu, que a gente chama de Exu Catiço, né? Que são essas pessoas que foram excluídas da sociedade durante um tempo e ainda continuam eles voltam para poder... são grandes mentores para a gente, né? Só que o candomblé, ele tem a sua matriz africana, direto, que nem para o Angola, ele não cultua orixá, ele cultua Nkice, né? O Nkice é a própria energia da natureza, né? É a própria terra, é o próprio fogo, é o ar, é o vento, é tudo que a gente precisa para manter a terra, né? Até fui chamado esses dias para uma discussão que a mulher falou assim, se a gente podia pensar num candomblé ecológico. Eu falei, o candomblé, ele é ecológico, porque sem folha você não tem candomblé, sem terra você não tem candomblé, sem água você não tem candomblé, então ele já é ecológico por natureza. Nossa, interessante, né? Isso. Então, assim, eu acho que é a religião mais ecológica que tem, porque a gente respeita Deus por toda a sua obra. Só que o candomblé de cultura banto, ele é monoteísta. A gente tem Zambiapongo, que é Deus criador, assim como os cristãos vê, né, Deus numa figura só. Só que outras culturas de candomblé, eles são politeístas. Eles acreditam que, né, tem um Deus aqui, outro Deus ali e por aí vai. Então, assim, a diferença é justamente a forma de culto. Então, a gente vai cultuar diretamente a ancestralidade e a gente não tem essa vinculação com a cultura católica, o sincretismo, né? Sim. A Umbanda, que era uma forma de sobrevivência antes, né? Ela hoje em dia, né, se adaptou ao culto.
Antigamente o negro não podia declarar sua religião. Ele não poderia expressar a sua forma cultural, né? Até hoje é difícil, imagina naquela época. Então, assim, quando se apresentava o santo, isso aqui é o Santo Guerreiro, São Jorge. Ele só não chamava de Ogum. É o Santo Guerreiro, é o Santo Guerreiro. Enquanto o católico estava chamando de São Jorge, ele estava chamando de Ogum. Sim. Só que esse misto, né, que vem trazendo, sem um trabalho que a gente não... É difícil a gente ter um trabalho educativo dentro do terreiro. Então vem trazendo, vai se perdendo, a religião se embranqueceu muito. Às vezes, né, tem coisas que eu vejo que eu até falo assim, isso aqui é um branca, né? Porque você olha, se adaptou tanto, né, que assim, você tem um Iemanjá, que é uma deusa africana, uma mulher branca do cabelo escorrido, sabe? Não tiveram o mínimo de entender a informação. Sim. Então, assim, Ogum mesmo, se você coloca eu falo assim, se aceita o São Jorge dentro da matriz africana, mas não aceita o Ogum no cristianismo, porque não se pertence. A gente tem os Ibeji, ou os Vunji, como a gente fala, que são os espíritos infantis, se atrela a Cosmo Damião, né? As pessoas em muitos terreiros festejam Cosmo Damião sem entender, é só pegar a história. Não preciso nem dar detalhe, é só pegar a história dos dois e entender que não era um sincretismo que a gente não precisa mais usar hoje. É logicamente que assim, o candomblé é construído eu respeito os passos dos meus mais velhos e vou respeitar sempre. Então, assim, eu vou respeitar o que veio até aqui, mas a gente tem que entender para a gente poder evoluir. Sim. E assim, já caminhando para o final, Lindenberg, como em seu papel de professor e ativista e líder religioso, você busca auxiliar os jovens, as crianças, os adultos a lutarem contra a intolerância? Porque a gente sabe que, infelizmente, as religiões de matriz africana são as mais perseguidas, são as mais sofrem mais com intolerância no Brasil. E como professor, ativista, líder religioso, você busca construir uma sociedade mais respeitosa e igualitária? Pelo um aspecto que a cultura africana sempre traz. Né? A cultura afro-brasileira, ela traz o ensinamento através do exemplo. Né? Então a gente tende a ser o primeiro a fazer isso. Então quando a gente cria um prêmio Paz e Liberdade, a gente inclui todos que a gente entende que luta pela paz e a liberdade. Quando se tem a Afrontarte, a gente entende a comunidade afro-brasileira, porque assim, se a gente fosse contar no Brasil, seríamos todos miscigenados, não seríamos, ninguém é puro no Brasil, né? Isso é visto numa leitura simples em qualquer outro lugar. Então a nossa luta é através do exemplo. Eu falo que a luta racial, ela não é da pessoa preta, porque não foi o preto que inventou o racismo. A luta racial é de todo mundo que não tolera o racismo. Então a intolerância, né, foi colocada essa palavra, né, como uma forma, você não tem que tolerar o outro, você tem que respeitar. Então assim, eu respeito, né, se não me cabe eu me retiro, né, se me proíbem eu vou buscar meus direitos então vou ocupar os espaços que eu acho que tem que ser ocupado, vou buscar os direitos que eu acho que eu tenho que ter, mas vou dar o exemplo dentro dos meus espaços. Então eu não vou admitir um gesto de discriminação dentro do espaço onde eu cultuo. O espaço é para todos. Né? Então se é para todos, todos são bem aceitos, desde que aprendam a respeitar o próximo. Então a nossa luta é essa. Então o nosso trabalho é cansativo porque assim, é 24 horas. Sim. Sabe? Você está numa fila de mercado, você tá falando sobre isso. E assim, é uma pauta que a gente também não queria estar falando o tempo todo. Sabe? A gente, até falei isso numa entrevista que eu dei falando sobre isso. A gente só é lembrado 13 de maio e 20 de outubro. Ou 20 de novembro, desculpa. 20 de novembro. A gente recebe centenas de convites para o 20 de novembro. Só que a gente não discute essa pauta durante todo o dia. E a forma que eu faço, eu crio o meu neto de uma forma que ele se aceite como uma pessoa preta, que ele tenha referências pretas, mas que ele conheça o mundo inteiro. Né? Ele não vai ficar numa bolha fechada, porque seria
loucura disso. Sim. Quando ele saísse dessa bolha, ele ia dar de cara com o racismo como acontece. E se assustar muitas vezes. Então, mas trazer essa cultura, e muitas vezes a gente tem um papel como professor justamente de explicar, né? O pedagogo, né, era aquele que levava a criança até o lugar de ser ensinado, né? Então, o meu papel muitas vezes é isso. Muitas vezes, se eu não sei, é justamente ajudar a pessoa a chegar naquele lugar. Uhum. Muitas vezes a pessoa não vai querer me entender, não vai me escutar, mas ela escuta uma outra pessoa. Lindenberg, agradeço muito pela sua presença, por essa entrevista. Eu abro esse espaço para você fazer suas considerações finais. Agradeço muito por você ter estado aqui com a gente. Eu que agradeço, né? E só reforçar que nosso trabalho, né, agora no mês de julho, a gente está com a oficina de percussão acústica lá. Lembrar que tanto Mogi quanto as regiões do Alto Tietê existe movimento de luta, né, da cultura afro, da cultura LGBT, das mulheres pretas, né, dos povos de periferia, dos movimentos, que as pessoas possam olhar um pouco mais com carinho, entendeu? Porque a gente representa a própria população. Então, assim, agradeço pela oportunidade, porque o que a gente quer é justamente isso. A gente não quer privilégio, a gente quer oportunidade. E quando a gente tem a oportunidade de vir, poder falar um pouco da gente, do que a gente faz, do que a gente vive, que a gente tem propriedade de falar, então a gente consegue chegar um pouco mais longe, porque a gente consegue tirar uma vírgula da cabeça de uma pessoa, uma interrogação da cabeça de outra, e de repente abrir uma portinha, né? A gente não tá... Eu falo que eu não tô nesse mundo para mudar o mundo, mas mudar o meu mundo. Se eu puder mudar em volta de mim, se eu puder conseguir que um intolerante, né, entenda que o que está acontecendo, que um racista deixe de ser racista, que um machista deixe de ser machista, né, que a gente faça essa desconstrução e possa fazer uma geração melhor daqui para frente, já tá bem feito o meu trabalho. Lindenberg, muito obrigado, agradeço muito pela sua presença, por essa aula que você nos deu, por esse bate-papo, e agradeço você que nos acompanhou até o final dessa entrevista. Meu muito obrigado e até a próxima.